Boa noite, todas e todos. Paz do Senhor também, né? Sempre bom. Bem, para não ser injusto, já que o Ziel conseguiu aí dar uma resumida, falaram que o Ziel ia falar até 10 horas, aí ó, o cara superou. Bom, como a gente está com o tempo apertado, eu também vou tentar fazer essa economia de tempo. Bom, a minha fala é um pouco trazer dados da realidade e, na verdade, ao invés de trazer dados pura e simplesmente, estatística, né, coisas que a gente, que é importante para poder aproximar a gente da realidade quantitativamente, eu queria meio que mesclar os dados com um pouco de narrativa, falando um pouco dessa perspectiva da juventude, das mudanças da juventude, e no final, se possível, deixar alguma proposta de provocação para a gente poder pensar enquanto igreja, e que pode ser importante para a nossa relação, para a nossa leitura, para a nossa aproximação da realidade da juventude, essa parcela da população tão sacrificada e a parcela da população que mais morre hoje no Brasil. A juventude, que é a maior parte da população, cerca de... é um número muito significativo, não a maior parte da população, desculpa, mas um número extremamente expressivo, de 51 milhões de jovens que nós temos, entre 15 e 29 anos. A juventude que, por ser uma parcela extremamente disputada no seu conceito, na sua identidade, disputada pelo mercado, a juventude que, em 85, a ONU declarou como o Ano Internacional da Juventude, num momento muito crucial em que a gente vinha de um refluxo do papel da juventude nas grandes mudanças culturais, artísticas, políticas, ideológicas da década de 60 e 70, mas a gente entra na década de 80 com o crescimento acelerado das cidades, a favelização acelerada, o crescimento das cidades, que também traz junto um Estado extremamente mais controlador, consequentemente um ambiente da violência urbana cada vez mais crescente, e aí a gente começa uma associação quase que automática entre juventude e violência, uma violência e uma juventude, uma associação que é diferente da década de 60 e 70, em que o vínculo está muito ligado à mudança cultural, às transformações culturais, mas na década de 80 a gente tem um acirramento da violência urbana, das disputas a partir dos ambientes de pobreza, onde, como o Ziel colocou, o consumo foi um grande determinante. Se antes das mudanças culturais, a ideologia fazia uma grande diferença, agora o consumo, o ter, faz uma diferença muito significativa. O ambiente em que também a violência ou os muitos grupos sociais onde a violência está extremamente vinculada, cada vez mais se apropriam e a juventude está ali um pouco misturada. Então, a pobreza, a criminalização das drogas, né, o aumento do poder dos cartéis de drogas e de tráfico de armas, as gangues, enfim, a favelização acelerada, tem uma série de ambientes que vai mudando a configuração também da juventude na década de 80. E aí, quando a gente entra na década de 90, a gente tem uma espécie de uma nova categoria, que é o jovem em situação de risco. Diante de todas as vulnerabilidades que vão se apresentando para a juventude, a gente tem o surgimento, não exatamente o surgimento, a gente já tinha um pouco na década de 80, mas um enorme crescimento dos projetos que lidam com a juventude e que trabalham com a juventude nessa perspectiva, né, da juventude em situação de risco. Não à toa, não por acaso, é a década em que nasce o Viva Rio, que nasce depois de duas grandes tragédias no Rio de Janeiro. Uma é a chacina da Candelária e a outra a chacina de Vigário Geral. E o Viva Rio nasce como um movimento de resposta a esse ambiente de violência no qual o Rio estava inserido. E também, quase junto com o Viva Rio, surge o Afro Reggae, que é uma organização bastante conhecida.
Então, o jovem e a sua situação de vulnerabilidade por causa da pobreza, por causa da violência, começa a se tornar atores importantes, começa a se tornar um grupo que chama bastante atenção e a gente tem esse acirramento. O Brasil, como plano de governo, só vai olhar de alguma maneira mais específica e mais pontual para a juventude a partir de 2005, quando surge a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, que começa a permitir à juventude um pouco mais de participação nos rumos de política e de decisões e nas propostas de políticas públicas específicas para a juventude no país. Nesse caminho, a gente tem, em 2008, a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas da Juventude e, em 2011, a segunda. A de 2008 tem como destaque a formação de um GT que era sobre juventude negra. Começa a não apenas perceber, mas ver o quanto que é agravante, o quanto que precisa de uma alternativa, de uma saída, de uma solução, de um enfrentamento à morte dos jovens negros no país, uma realidade que as periferias conhecem tão bem, mas que a formação desse GT, com conversas que vão desdobrar num programa chamado Juventude Viva, que é um programa que tenta focar especificamente na morte da juventude negra, sobretudo por homicídio, mas a morte da juventude negra passa a ser uma pauta importante. 2008 são apenas 3 anos depois da maior chacina que houve na Baixada, no Rio de Janeiro, em que morreram mais de 20 jovens, basicamente quase todos entre São João de Meriti e Caxias e Belfor Roxo, por ali. Então, a vulnerabilidade da juventude negra dentro do grande quadro do número de jovens mortos no Brasil começa a se tornar um problema extremamente grave e que exige uma solução. Em 2011, a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude tem como tema a conquista de direitos. E é também importante esse papel da juventude como um sujeito de direitos. E aí tem alguns temas específicos, que é o direito ao desenvolvimento integral, o direito ao território, direito à experimentação e à qualidade de vida, direito à diversidade e à vida segura, direito à participação. E é interessante quando hoje a gente se aproxima da realidade da juventude no Brasil, 4 anos depois, como cada um desses direitos, sistematicamente, eles são extremamente violados, sobretudo nas comunidades periféricas, como que o direito ao território é extremamente cerceado, extremamente controlado, como que o direito à qualidade de vida é extremamente precário e precarizado, como que o direito à vida segura é extremamente violado dentro dessas comunidades e como que o direito à participação é cada vez mais restrito. Ainda assim, esses temas da juventude como sujeito de direitos, ele é extremamente pertinente nessas duas conferências. Bom, o Brasil, como grande parte do mundo, que experimentou em 2013 essa grande combinação da juventude com o acesso à maior participação por causa das redes sociais, por causa da internet. O Brasil experimentou o que a Tunísia e o Egito já haviam experimentado com a Primavera Árabe, o que a Espanha já havia experimentado. O Brasil experimentou essa grande capacidade da juventude de intervir nas questões da cidade, uma grande capacidade de mobilização, uma grande capacidade de articulação e o surgimento de movimentos que não têm mais aquele caráter organizacional, institucional, mas movimentos que eram um pouco difusos e que eram um pouco complexos porque não tinham uma certa hierarquia, porque não tinham um certo controle, porque não tinha aqueles padrões de movimentos sociais como a gente até então conhecia. Começa a se difundir a ideia dos coletivos, que são um pouco diferentes da concepção de movimentos sociais e da concepção de organizações. Então, 2013, que foi essa grande experiência de uma juventude que se articulava e participava ativamente das decisões da cidade e que, em questão de minutos ou dias, era capaz de reunir uma grande quantidade de jovens por uma determinada causa. E causas cada vez mais diversas, que também
uma característica dessa juventude era como ela era capaz de somar causas e sobrepor algumas identidades. Então, as causas eram diversas e as identidades também. Um jovem marcado pelas características de ser negro, de ser favelado, de ser gay, de ser evangélico. São vários recortes que ele reúne. Esses vários recortes, essas várias identidades, elas estão sobrepostas a muitas causas onde a juventude é envolvida e inserida. Então, esse panorama de juventude, do quanto que a juventude tem um papel extremamente importante, o quanto que a juventude é um grupo social importante, eu queria trabalhar alguns dados, mas, ao mesmo tempo que trabalhar esses dados, eu gostaria de fazer propostas de reflexões também teológicas a respeito da juventude. Porque nesse curto tempo, uma provocação e um recado que eu não gostaria de deixar de dizer é o quanto que nós ainda necessitamos de uma teologia que dialogue com a realidade da juventude. A nossa teologia voltada para a juventude, especificamente, ainda é uma teologia que não provoca a nossa juventude para as grandes participações nos contextos sociais, mas, sobretudo, que parece não despertar na nossa juventude uma sensibilidade com relação aos grandes dilemas que envolvem a juventude no Brasil. São estatísticas bastante conhecidas. Quando a Anistia Internacional, em 2013, divulgou seus dados de 30 mil jovens assassinados por ano, e além desses 30 mil jovens assassinados por ano, que 77% desses jovens eram negros, que já é um número extremamente absurdo. Se você pensar ao longo dos anos, você perder 30 mil jovens é um número absolutamente absurdo. E como se esse absurdo não fosse o bastante, nós também temos o absurdo de que você tem 77% de um grupo social específico, de cor de pele específico, como a raça, como a cor da pele é extremamente determinante também para essa violação, para essa violência, para essa prática de homicídio. Então, como que isso pode ser tão assustador e mobilizou também tantas organizações e tantos movimentos, e como que isso passa absolutamente desapercebido e silenciado completamente dentro do nosso contexto de igreja? Como que os nossos congressos de juventude, as nossas discussões sobre juventude, é incapaz de tornar isso uma pauta relevante, é incapaz de tornar isso uma pauta preocupante. Como que nós temos chacinas sistemáticas que envolvem essa parcela da sociedade, essa parcela da população brasileira, e a gente não consegue despertar na nossa juventude um incômodo e um desconforto diante dessa realidade tão difícil e tão dura. Pensando nessa ideia das boas práticas, eu lembro que, ali por volta de 2012, 2013, a Rede Fale, no Rio, fez uma campanha chamada Jovens Demais para Morrer. Foi uma campanha que que teve uma certa repercussão, mas ela foi muito tocada pela Rede Fale no Rio. E como era difícil levar a pauta do extermínio de jovens para as nossas igrejas, para ser discutida pelas nossas igrejas, como se nossas igrejas não tivessem jovens, e como se jovens das comunidades onde as igrejas estão inseridas não morressem vítimas do mesmo tipo de violência, do mesmo tipo de recorte. Eu lembro quando a MJ Pop fez uma campanha, por exemplo, contra os autos de resistência, e como era difícil tornar a questão dos autos de resistência, que é uma legitimidade que a polícia tem para matar quando ela alega confronto e legítima defesa, e como a gente tem uma série de casos em que não houve confronto e não houve necessidade nenhuma de legítima defesa, o que muitas vezes acontece é a execução, os casos são vários, como que isso, que é extremamente preocupante, consegue ser absolutamente inexistente nas nossas discussões. Então, a provocação é como que a gente pode pensar a nossa juventude, a realidade da nossa juventude, que é tão difícil, que é tão comprometida naquilo que é mais básico, porque a gente pode discutir diversas estatísticas na área da educação, na área da saúde, mas tem uma questão que é mais básico, que é
fazer com que a nossa juventude continue viva, fazer com que a nossa juventude continue vivendo, fazer com que a nossa juventude passe dos 30 anos. Essa que é a questão tão básica, que é ficar vivo, como que isso consegue passar, consegue não ser um tema relevante para as nossas discussões enquanto igreja, enquanto liderança, enquanto grupos que lidam com juventude. E eu pensei essa reflexão a partir de um momento, de uma reunião, de um encontro no Complexo do Alemão, recentemente. O Complexo do Alemão, que é um lugar hoje bastante conhecido, com uma fama, infelizmente, muito triste, né, constante na violência e nas mortes que lá acontecem. Mas num desses encontros, que tinha muitos jovens, e eu pensei naquele versículo clássico que a gente usa tanto, inclusive nos nossos congressos, nas nossas liturgias para a juventude, em que João diz: eu vos escrevo, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e venceste o maligno. E por um momento eu fiquei pensando imaginando João escrevendo essa carta para os jovens do Alemão, e como que essa carta cabia e seria uma palavra extremamente confortadora para aqueles jovens naquele momento. Porque ele diz que eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. E o que eu penso é que os jovens, numa comunidade, num local como aquele, como o Complexo do Alemão, como a Maré, como Coque em Recife, como Mutirão em Campina Grande, como tantas periferias de São Paulo, como Jacarezinho, os jovens nessas comunidades, eles precisam ser extremamente fortes. É preciso ser resistentes para sobreviver a todo tipo de violação, a todo tipo de precariedade, a todo tipo de violação de direitos, a toda tentativa cotidiana de eliminar esses jovens, a toda tentativa de controlar a vida desses jovens. Como que esses jovens precisam ser fortes e resistentes, dispostos a enfrentar toda ameaça à sua vida, toda ameaça à sua existência, toda ameaça aos seus sonhos, toda ameaça às suas possibilidades de levar a vida adiante, criminalizados não apenas por serem jovens, ou por serem negros, ou por serem pobres, mas criminalizados também, inclusive pelo território onde eles residem, porque a criminalização do território é o primeiro grande ponto do estigma a qual esses jovens sofrem. E aí a gente tem um exemplo claro no Rio de Janeiro, cada vez mais evidente, com relação a essa restrição de muitos jovens de terem acesso às praias do Rio de Janeiro, envolvidos nos arrastões, e a gente se recolhe de trazer essa discussão para dentro do nosso meio por ser uma questão polêmica. Mas é uma questão polêmica porque a gente encara essa discussão como um pacote fechado, como se caísse de paraquedas um monte de gente num contexto de arrastão no Rio de Janeiro, e como se isso não tivesse um lastro, como se isso não tivesse uma história, como se isso não tivesse um vínculo, como se isso não tivesse um rastro de precariedades que nós nunca discutimos, assim como a sociedade nunca discutiu. Então, escreve aos jovens porque eles são fortes, e eles são fortes apesar da igreja que não os fortalece nessa luta, diante de todas as hostilidades e as dificuldades que eles enfrentam. A palavra de Deus permanece neles, e a palavra de Deus permanece porque eles precisam manter a esperança e essa capacidade, essa necessidade de viver. A semelhança que a palavra tem com eles, no sentido de permanecer e ela ser encontrada neles, é que eles cotidianamente precisam escolher e crer na esperança de que é possível viver, de que é possível enfrentar essa característica libertadora que a palavra tem, e nós cremos nisso. Eles precisam acreditar nessa luta libertadora desse estigma, dessa criminalização, e dos poucos recursos e das poucas possibilidades que lhes são apresentadas, que lhes são oferecidas dentro dos territórios onde eles residem. Então, eles precisam ser fortes, e a palavra de Deus permanece neles, apesar da igreja que, de alguma maneira, controla, formata, e ela distancia dessa realidade dura da vida na qual muitos dos nossos jovens estão inseridos. E porque eles vencem o maligno. E o maligno, eu penso nas muitas faces que o maligno tem dentro dessas comunidades. O maligno que tem a face da execução, da repressão policial, da criminalização,
da exploração, do subemprego, da falta de oportunidade, do racismo deliberado. Esse maligno que é vencido cotidianamente dentro das comunidades. Esse maligno do encarceramento, porque é quase que cotidiano e simples e fácil e sempre legitimado o encarceramento dos jovens dentro dessas comunidades periféricas, dentro desses ambientes. É interessante como, voltando para os dados, como a população jovem, carcerária jovem, ela já supera em quantidade a porcentagem de população jovem dentro da população total, que corresponde a 26%, mas os jovens encarcerados correspondem a 56% da população carcerária no Brasil. 56% da população carcerária no Brasil são jovens de 15 a 29 anos. Esse encarceramento que é totalmente legitimado dentro das comunidades. Então, eu penso como que a nossa teologia pode se aproximar desse contexto de violação e de morte dos jovens, como que a nossa teologia pode assumir definitivamente uma luta de que existe um recorte que é nítido de classe, de raça, de vulnerabilidade, de classe social. E como que a gente invisibiliza questões que são tão gritantes quando a gente se aproxima dos dados. Tem uns dados que eu gosto sempre de passar e que, por mais que os dados, pura e simplesmente, eles são frios, mas os dados são números e tem gente que acha que o número é importante porque existe aquela história de contra os números não há argumentos, mas os números também podem ser manipulados. Mas, no entanto, vamos crer que esses números são números que têm créditos, números que são publicados pelo Mapa da Violência, que é hoje o principal documento para quem trabalha na área da violência, para quem pesquisa. E o Mapa da Violência, você pode ir lá no Google, você consegue ele no PDF, você pode ver essas estatísticas, pessoalmente. Ele sai todo ano e, em 2013, ele saiu com um recorte específico de juventude. Mas eu gosto de selecionar alguns estados, separando o número de mortos, homicídio, entre brancos e negros, porque eu acho que isso, às vezes, aproxima a gente um pouco dessa realidade que a gente tem, evidentemente, no macro, mas, às vezes, eu gosto de trazer isso um pouco para o micro, para a gente poder fazer uma ideia. Por exemplo, no Pará, tem alguém do Pará aqui? Eu acho que não. Ah, tem alguém. Então, no seu estado, o Pará, nós tivemos em 2013, 170 brancos assassinados e 2.046 negros. 170 brancos e 2.046 negros. Na Bahia, tem alguém da Bahia aqui? Ok. Então, os baianos convivem com a estatística de 370 brancos assassinados, 370, guarda esse número, e 4.512 negros. 370 para 4.512. Bom, mas sempre tem alguém que diz que isso é injusto, porque a maior parte da população da Bahia é negra, etc. e tal. Sempre tem esses comentários, embora essa mesma pessoa não consiga explicar porque, apesar disso, apenas 4% dos jovens negros baianos conseguem passar para o curso de medicina. É estranho como morrem tantos e tantos são incapazes de passarem por um vestibular de medicina. Bom, mas a gente também tem Pernambuco, onde essa diferença é gritante para o outro lado. Tem alguém de Pernambuco aqui? Muito bem, no estado de Pernambuco nós temos 1.045 brancos, 135, guardem bem, 135 brancos assassinados e 2.260 negros. 135 para 2.260. Bem, a gente pode abstrair desses números e achar que existe uma série de fatalidades e casualidades, ou a gente pode levar esse número muito a sério e ver que, por ele ser tão sério, ele é um número que deveria ser discutido nos nossos encontros com a juventude, nos nossos encontros das nossas igrejas, nas nossas rodas de conversa, nas nossas propostas como uma juventude que pode fazer uma diferença propositiva
para a sociedade e para esse grupo social específico. Bom, então eu reivindico um pouco com esses dados o nosso esforço de uma leitura que, como o Ziel bem colocou aqui, a nossa importância de se aproximar da Bíblia, mas que a gente consiga, a partir dela, não deixar de fora temas que são tão relevantes e são tão caros para a sobrevivência da nossa sociedade, e aqui em particular eu falo da juventude. Eu lembro duas passagens que eu gostaria de fazer aqui uma ilustração, e aí discutir essa ilustração com vocês, que revela outros dados. Eu lembro, por exemplo, aquela passagem de 1 Reis 21, de 1 a 16, em que o Acabe vê lá da sua janela, do seu palácio, a terra, né, de Nabô, e ele vai até Nabô, pede para que ele venda a sua terra, e ele diz: eu não vou vender a terra que eu herdei dos meus pais, a minha terra por herança. E ele volta lá, desiludido, né, conversa com Jezabel, mas Jezabel, muito sagaz, né, falou: peraí, quem é que manda aqui, Nabô ou é você? Quem é o rei nessa história? Então deixa comigo, relaxa, vai tomar o seu café da manhã que eu vou resolver isso para você. E ela tem uma ideia brilhante: nós vamos arrumar 2 pessoas, e quando Nabô estiver lá, no seu ciclo de oração, lá no seu local de adoração a Deus, nós vamos fazer com que essas 2 pessoas levantem e acusem Nabô de que ele profanou contra Deus, e aí certamente vão levá-lo para ser apedrejado, para ser assassinado. E é exatamente assim que acontece, e assim Acabe acaba conseguindo pegar a terra de Nabô, que ele não quis vender, mas acabou perdendo porque perdeu a vida. Eu acho que isso é muito interessante porque um pouco do que Jezabel fez foi criminalizar de alguma maneira Nabô para que o assassinato dele fosse legitimado. E o que a gente tem nas nossas periferias é sistematicamente, cotidianamente, em muitos aspectos, uma criminalização de um recorte específico da sociedade para legitimar o seu encarceramento e o seu assassinato. Não é por acaso, e é muito comum, extremamente comum, que nas nossas comunidades, casos de jovens que são assassinados e que, por alguma razão, se eles não são descobertos, a polícia sempre dá uma forma de forjar aquele assassinato para que aquele assassinato tenha alguma legitimidade. Muito comum, são vários casos, eu vou contar um em que o policial confundiu o cano de descarga que um jovem estava carregando na moto junto com outro rapaz, e ele falou para o jovem parar, o jovem imaginou que fosse com ele, porque ele não tinha nada, ele não parou, e o policial atirou, e com um tiro ele matou os 2 jovens. E quando ele viu o que ele fez, ele foi lá e o que ele pensou? Colocou a arma na mão de um dos jovens para poder simular um confronto, e simular um confronto estaria legitimado o assassinato desses jovens, porque é assim que funciona. Se a gente não descobre, se a gente não sabe, essas explicações, elas quase sempre são o suficiente para a gente tratar isso como absolutamente normal. A única coisa que deu errado foi que ele colocou a arma na mão direita e o menino era canhoto. Só assim houve uma investigação e descobriu que eles forjaram a cena. Ou o menino que gravou a própria morte, né? E estavam dançando, os policiais chegaram atirando, matou um dos meninos e o outro ficou ferido, e os policiais disseram no batalhão que eles foram recebidos a tiros, e a polícia militar emitiu uma nota, inclusive, dizendo que os policiais foram recebidos a tiro. Dias depois, o que acontece? Descobrem que o celular do menino gravou a hora que eles foram assassinados, e a filmagem do celular mostra que os meninos estavam dançando, brincando, e mostra, inclusive, que o menino que foi assassinado, que estava agonizando, no colo do outro que estava ferido, esse menino que estava com ele no colo estava fazendo uma oração, pedindo a Deus para não deixar o amigo morrer, e a pergunta do policial foi: por que vocês correram? Diante de um menino agonizando e de um outro que já estava morto, a pergunta do policial foi: por que vocês correram? Essa violência e essa violação é o cotidiano. É surpreendente quando a gente ouve em casos isolados, mas ela é o cotidiano. Aviso a vocês que esse é o cotidiano das periferias de qualquer cidade no Brasil inteiro. É muito comum, por essa associação com essa temática da violência,
quando às vezes eu vou num determinado lugar, num estado, e as pessoas sempre fazem questão de me contar algum caso. E semana passada em Recife, a gente, num almoço, e naquele sábado mesmo, a gente almoçou no domingo, mas no sábado, naquela noite, um amigo me contou um caso em que um jovem, branco de classe média, foi assaltado. O cara que o assaltou também era um jovem, e ele levou o celular, sei lá o que ele levou do menino, e ele, mesmo assim, atirou no menino. O menino não morreu, sobreviveu, mas levou um tiro. E o menino de classe média, de uma família abastada, de Recife, a polícia precisava dar uma resposta, foi na comunidade, porque sabia a comunidade para onde o menino correu, e o assaltante, estava usando uma camisa do esporte, e os policiais entraram na comunidade e eles pegaram literalmente o primeiro jovem negro que eles acharam com a camisa do esporte. Literalmente o primeiro. E eles levaram toda aquela cena que a gente já conhece, a comunidade desceu, fez aquele escândalo todo e tal, mas não teve jeito, e o menino que foi assaltado reconheceu o menino, dizendo que foi ele que assaltou, porque ele estava com a camisa do esporte. E o que é mais interessante, aí esse amigo me contou, porque a namorada dele mora na comunidade, que o chefe da boca lá do tráfico, nessa comunidade, sabia quem realmente assaltou o menino, e ele fala, o traficante, agora presta atenção na fala do traficante. Não, isso é um absurdo. Os caras vieram aqui, pegaram o primeiro menino, pegaram fulano menino bom, não mexe com ninguém. A gente sabe quem é, nós vamos lá. Eles foram na casa do menino que realmente assaltou, falou assim, se o seu filho não entregar, nós vamos quebrar ele, porque tem um menino inocente que foi preso no seu lugar. E o menino assaltante, o jovem assaltante, ele fugiu, foi para Rio Grande do Norte. E o traficante pagou a passagem da mãe e da irmã do menino para poder ir lá buscá-lo, para ele poder se entregar, para poder libertar o menino que era inocente. Então, umas coisas meio confusas que só existem na periferia, numa população completamente à margem de tudo. E a juventude na qual nós estamos querendo tratar, elas estão inseridas dentro desse contexto. E, por último exemplo, uma última passagem, que também tem muito a ver, uma passagem bastante conhecida, que é aquela de Paulo e Silas, que chegam na cidade, e está aquela jovem lá, né, adivinha, que é explorada pelos seus senhores, fazendo adivinhação, e Paulo repreende aquela menina, e ele liberta aquela menina, e ele é condenado e hostilizado pelos senhores daquela cidade, porque acabou com o seu lucro. E eu acho interessante como essa é a realidade de grande parte dos jovens dentro das comunidades, que são seduzidos pela oportunidade e pelo empoderamento desse mercado das drogas ilícitas, e que muitas vezes eles são os explorados e as grandes vítimas desse mercado, e não são aqueles que lucram verdadeiramente com esse mercado, e quem realmente muitas vezes lucra com esse mercado são exatamente aqueles que alimentam a repressão desse mercado. E aí, enquanto nós estamos discutindo na ponta, aquele menino lá de short tactel, de bermuda tactel, que está lá vendendo a droga, a gente está invisibilizando um contexto maior que existe por trás e que deveria ser verdadeiramente o nosso alvo. E isso é uma temática que eu acho extremamente interessante, porque se grande parte dos jovens mortos, vítimas, especificamente desse recorte das drogas, se grande parte deles fossem brancos e de classe média, já teriam pensado numa alternativa para a política de drogas há muito tempo. Isso só não é pensado porque grande parte dos jovens que morrem nessa guerra são os jovens dessas periferias, absolutamente. A maior parte dos jovens presos e encarcerados no Brasil inteiro é por associação ao tráfico de drogas. Encarcerados e condenados, você sabe que o tráfico é considerado como crime hediondo, e vão perder grande parte da sua juventude, se não toda a sua juventude, encarcerados por uma relação com as drogas dentro do território. É uma temática que exigiria também da nossa reflexão e da nossa discussão, e eu lembro um exemplo muito interessante, de muita coragem. A gente aprende muita coisa, às vezes não tão boa, das igrejas americanas.
A gente tem muita influência das igrejas americanas, nós somos muito gratos. Mas uma coisa interessante da igreja americana, e sobretudo da igreja negra americana, é essa coragem que ela tem de se posicionar diante de temas que a gente tem muito receio. E eu lembro um grupo de pastores ligados à conferência, Samuel DeWitt Proctor, que foi um negro pastor, amigo do Martin Luther King, trabalhou todo pela conquista dos direitos civis dos negros americanos, que morreu em 97. E os pastores ligados às igrejas, vinculados a essa associação que leva o nome dele, bastante igrejas, que em 2013 emitiram uma carta a favor da legalização das drogas, literalmente. Isso foi um escândalo nos Estados Unidos. E todo mundo perguntava, por que vocês tomam uma atitude tão absurda como essa? E a resposta do pastor era, pura e simplesmente, porque toda a política que vocês têm de guerra às drogas, os nossos jovens negros são as maiores vítimas. A maior parte dos jovens que vocês têm no sistema carcerário de vocês são os nossos jovens. Em defesa dos nossos jovens negros, nós já percebemos que se a política que vocês têm é única e exclusivamente essa política de repressão e de guerra que entra nas comunidades e compromete a vida da nossa juventude, nós não vemos mais sentido nessa alternativa como política de drogas. Então, essa coragem que, às vezes, nos falta de discutir temas que comprometem a vida e que levam a vida ao limite. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês como narrativa e como dado é que nós precisamos urgentemente de uma teologia e de uma capacidade de dialogar daquilo que ameaça a nossa juventude. E é triste muitas vezes ver como a gente consegue reunir tantos jovens, 2.000 jovens, congressos gigantescos, acampamentos gigantescos, que de uma realidade que é completamente distinta da realidade de grande parte da nossa juventude que morre cotidianamente. Que não discute, não dialoga e não pensa a partir da Bíblia aquilo que compromete violentamente a vida da nossa juventude na nossa sociedade brasileira e, sobretudo, nas nossas comunidades periféricas. Então, um apelo e uma provocação, que nós sejamos incomodados e despertos a pensar uma teologia que ajude a nossa juventude a pensar a si mesma, que enfrente o desafio de lutar por aquilo que ameaça e compromete tanto a vida dos nossos jovens, que não nos permita ter um mundo à parte enquanto os nossos jovens verdadeiramente morrem e sofrem as maiores consequências da nossa desigualdade, do nosso racismo e da nossa violência. Deus nos abençoe. Amém.